As críticas. Elas sempre chegam. Às vezes vêm disfarçadas de opinião, de conselho, de preocupação. Outras vezes vêm como ataques diretos, silenciosos ou públicos, em palavras que parecem inofensivas, mas carregam veneno. E não importa o quanto você diga que não liga, no fundo algo dentro de você sente. Porque toda vez que alguém te critica, existe uma parte primitiva da sua mente que acende um alerta. Uma voz ancestral que sussurra: cuidado, você pode ser rejeitado. A crítica toca em uma ferida antiga, o medo de não ser aceito, o medo de ser deixado de fora. Desde os tempos das cavernas, o ser humano aprendeu que a exclusão significava perigo, solidão, morte. Por isso, até hoje, quando alguém nos desaprova, o cérebro reage como se estivéssemos em risco real. É como se cada crítica disparasse o mesmo mecanismo que um animal sente quando é ameaçado. E é por isso que muitas vezes você tenta agradar, se molda, se cala. Começa a viver observando cada palavra, cada gesto, cada opinião, como se estivesse sempre sendo avaliado. Mas e se eu te dissesse que a maioria das críticas que você recebe não tem nada a ver com você? Que elas são, na verdade, espelhos distorcidos da mente de quem as faz? O primeiro segredo para se libertar das críticas é compreender isso. A crítica diz muito mais sobre o outro do que sobre você. As pessoas enxergam o mundo através das lentes da própria história. Elas falam a partir das próprias feridas, das próprias crenças, das próprias limitações. Quando alguém te chama de arrogante, talvez esteja apenas projetando a própria insegurança. Quando te chamam de fraco, talvez estejam lutando contra a própria impotência. Quando te diminuem, é possível que estejam tentando lidar com o incômodo de ver em você algo que ainda não despertaram nelas mesmas. Por isso, antes de reagir a uma crítica, pare e se pergunte: o que essa crítica diz sobre a vida dessa pessoa? O que ela revela sobre as dores, as frustrações, as faltas e expectativas dela? Quando você começa a enxergar o crítico, e não apenas a crítica, algo muda dentro de você. A dor começa a se dissolver. Você sente menos raiva, menos defensividade e até um certo tipo de compaixão, porque entende que muitas vezes as pessoas ferem não porque são más, mas porque estão feridas. E quando você separa o que foi dito de quem está dizendo, você inicia a blindagem da sua mente. A crítica deixa de ser uma sentença e se transforma apenas em um dado, algo que você pode observar sem se identificar. Esse é o primeiro segredo dos que não se importam com críticas: compreender que o julgamento do outro não é um espelho da sua essência, mas um reflexo da história dele. Agora, existe um segundo segredo. E talvez esse seja o que mais liberta: parar de tratar todas as críticas como se tivessem o mesmo peso. Você precisa entender que nem toda crítica tem valor. A crítica de um desconhecido, de alguém que nunca te viu, que não conhece suas intenções, não pode ter o mesmo peso da opinião de alguém que te ama, que te acompanha, que conhece sua verdade. Mas o problema é que o nosso cérebro não faz essa distinção automaticamente. Ele reage a toda crítica da mesma forma. O mesmo sistema de defesa é ativado. E, de repente, você está abalado por um comentário anônimo, como se ele tivesse poder sobre quem você é. Isso acontece porque o cérebro foi moldado para buscar aprovação. Ele associa a aceitação com segurança. Só que na vida adulta, esse instinto precisa ser reeducado. Você precisa criar um filtro de críticas. Um filtro mental que te ensine a diferenciar o que merece entrar e o que deve ficar do lado de fora. Esse filtro tem 3 perguntas fundamentais. A primeira: essa crítica me ajuda a ser melhor? Ela me traz crescimento, clareza, evolução? Se sim, vale a pena considerar. Mas se é apenas um ataque vazio, uma descarga emocional, uma tentativa de te diminuir, delete. Não guarde lixo emocional em casa mental. O espaço da sua mente é sagrado. A segunda pergunta: essa crítica vem de alguém que me ama e tem histórico de me apoiar? Porque amor sem apoio é só discurso. Existem pessoas que dizem eu te amo, mas nunca te levantam quando você cai. E existem pessoas que te criticam não para te ajudar, mas para reafirmar o controle que desejam ter sobre você. Então, se a pessoa não tem histórico de te apoiar, por que você daria tanto poder à voz dela? A terceira pergunta: essa crítica é recorrente? Se diferentes pessoas, em momentos diferentes, apontam algo semelhante, talvez exista um padrão real a ser observado. Mas se é algo isolado,
se vem sempre das mesmas vozes negativas, então não é sobre você. É sobre o ruído delas. Essas 3 perguntas formam o seu filtro. E quando você o aplica, a sua energia muda. Você deixa de ser uma esponja emocional e passa a ser um observador consciente. Porque o que te fere não é o que dizem, é o que você permite que entre. Agora vem o terceiro segredo, o mais poderoso de todos. Ele é o divisor de águas entre quem vive livre e quem vive aprisionado pela opinião alheia. É o chamado locus de controle interno. Em psicologia, locus de controle é o ponto onde você acredita que está, o poder sobre a sua vida. Quando o seu locus é externo, você coloca o controle da sua felicidade, da sua autoestima e do seu valor nas mãos dos outros. E passa a viver como um ioiô emocional. Sobe quando é elogiado, cai quando é criticado. Vive em função da validação alheia. Um simples comentário pode mudar seu humor, seu foco, até a sua visão de si mesmo. É como se você tivesse entregado um controle remoto da sua vida para o mundo. E agora, cada pessoa decide qual botão apertar. O do medo, o da vergonha, o da culpa. Mas quando o seu locus é interno, tudo muda. Você deixa de ser controlado e passa a controlar. Você entende que o valor que tem não depende de quantas pessoas te aplaudem, mas de quantas vezes você é fiel a si mesmo. E então, cada crítica vira apenas uma opinião. Nada mais. Porque a verdade é que ninguém tem o poder de diminuir quem vive de acordo com sua essência. Quando você age alinhado com seus valores, quando suas intenções são verdadeiras, o julgamento do outro deixa de te abalar. Você pode até ouvir, mas não se identifica. Pode até refletir, mas não se fere. O segredo não é se tornar frio, insensível ou arrogante. É se tornar consciente. É saber que você não é o que dizem de você. Você é o que faz, o que sente, o que escolhe continuar sendo, mesmo quando é mal interpretado. Então, toda vez que uma crítica chegar, troque a pergunta: por que estão dizendo isso de mim? Por: eu agi de acordo com quem eu sou. Se a resposta for sim, siga em paz. A verdade não precisa ser defendida. Ela apenas existe. As críticas sempre existirão. Elas fazem parte do jogo da vida. Mas a diferença entre quem é livre e quem vive em constante ansiedade é uma só: o lugar onde escolhe colocar o foco. Quando você foca em agradar o outro, você se apaga. Quando foca em ser fiel a si, você se liberta. E aqui está o ponto mais importante. O locus de controle interno não é sobre se fechar para o mundo, mas sobre aprender a ser o centro da sua própria experiência. É sobre compreender que as opiniões alheias podem até ecoar, mas só te atingem se você abrir a porta. É o poder de escolher o que entra, o que permanece e o que você devolve. Quando você tem esse centro, o mundo pode até tentar te empurrar, mas você não cai. Você balança, mas retorna. Você sente, mas não se perde. Porque a base é sólida. Ela está dentro. E essa base nasce da consciência de quem você é. Quando você se conhece de verdade, seus valores, seus limites, seus propósitos, o olhar do outro deixa de ser bússola e passa a ser apenas um espelho. Você observa, mas não se molda. Você escuta, mas não se apaga. Você se mantém inteiro, mesmo quando o mundo tenta te fragmentar. É curioso, porque quanto mais você depende da aprovação externa, mais vazio se sente. E quanto mais você confia na própria verdade, mais leve fica. Porque a aprovação dos outros é volátil, muda conforme o vento. Mas a coerência interna é o que sustenta a tua paz. É o que te dá chão quando tudo parece te empurrar para longe de si. Pense em quantas vezes você deixou de dizer algo, de agir, de se posicionar, só para não ser julgado. Quantas oportunidades você adiou, quantas versões de você ficaram presas no medo da rejeição. Mas o que é pior? Ser rejeitado pelos outros ou ser rejeitado por si mesmo, por não ter sido fiel à sua verdade? A liberdade começa quando você escolhe decepcionar os outros antes de se trair. Quando entende que agradar a todos é impossível e tentar fazer isso é o caminho mais rápido para perder a própria identidade. A autenticidade tem um preço, mas o conformismo tem um custo muito maior: o de viver uma vida que não é sua. O medo da crítica é uma das prisões mais silenciosas que existem. Ele te faz duvidar de cada passo, te impede de brilhar, de ser autêntico, de ocupar o teu espaço no mundo. Mas o segredo da liberdade é entender que o teu valor não é negociável.
Ele não depende de aprovação, curtidas, aplausos ou validação. O teu valor nasce do que você entrega, do que você constrói, do que você faz com amor, mesmo quando ninguém vê. E esse é o verdadeiro poder do locus interno. Não é sobre ignorar o mundo, mas sobre não se perder nele. É sobre viver a partir de dentro, e não em função de fora. Quando você muda esse ponto de referência, tudo muda. O medo diminui, a clareza aumenta, a presença se expande. Você começa a fazer as pazes com o silêncio, com o próprio ritmo, com a própria verdade. E quando você sabe quem é, o mundo pode até tentar te rotular, te testar, te confundir, mas nada te tira do eixo, porque você não precisa mais de permissão para existir. Você simplesmente existe. Com verdade, com propósito, com presença. Pense nisso.